Olá você, seja muito bem-vindo à terceira aula do quarto módulo do treinamento de cilindros hidráulicos. Eu sou Rodrigo Chiosini e nesse quarto módulo a gente está falando sobre as principais medidas do cilindro hidráulico. E agora vamos falar sobre a medida do cilindro aberto. A medida do cilindro aberto utiliza a mesma marcação de posição que foi utilizada para cotar a medida do cilindro fechado. Mas agora essa medida é feita com o deslocamento do êmbolo até o final do curso da câmara de abertura. A medida do cilindro fechado ela é dada dos centros dos olhares, porém com esse êmbolo aqui totalmente deslocado até o seu final de curso. A medida aberta do cilindro é a somatória da medida fechada, ok? Essa daqui, mais o curso, que seria esse daqui, menos o comprimento do limitador, se houver. Como nesse caso aqui não tem limitador, eu considero o comprimento do limitador como zero. Então aqui é uma forma de marcar a medida aberta, detalhamento do cilindro, onde eu tenho aqui ó, a medida fechada e no mesmo balão eu coloco uma barra e indico a medida aberta, que é a somatória dos 619 mais os 323 de curso, que chega aí aos 942. Então, só para exemplificar aqui o que a gente falou no slide anterior, a medida aberta do cilindro ela é dada por essa fórmula aqui, uma fórmula bem simples também, onde eu tenho o MA, que é a medida aberta do cilindro, igual ao MF, que é a medida fechada, mais o CT, que seria aqui o curso total, esses dois entre parênteses, porque eu preciso fazer a somatória primeiro deles, e depois do resultado dessa somatória aqui, eu faço a subtração do LM, o LM aqui que seria o comprimento do limitador. Nesse caso aqui a gente não tem limitador, a gente considera ele como zero. E agora trocando valores aqui nessa equaçãozinha, o MF, que é a medida fechada, 619, mais os 323 de curso, menos zero, porque eu não tenho limitador nesse caso. E fazendo a somatória dessa equaçãozinha aqui, eu chego aí à medida de 942, que é a medida aberta do cilindro, e essa daqui é uma forma de marcação de desenho, onde eu consigo identificar a medida fechada, o curso e a medida aberta. Aqui a gente tem uma outra forma de fazer a marcação de desenho com a medida aberta. Nesse caso aqui é trabalhado com configurações e 3 vistas, né? Onde na vista em corte eu tenho aqui o curso do cilindro, o curso total do cilindro, 243,5. Nessa vista aqui eu tenho a medida fechada de 514. E nessa vista aqui, ó, agora eu tenho uma medida visual de 707,5. E aqui a equação é a mesma, porém nesse caso aqui a gente tem um limitador na equação, ok? Então aqui a equação permanece a mesma, agora a gente só vai trocar valores, porém eu vou ter o valor para o limitador que ele não vai ser zero. Então eu tenho aqui ó, o MA, que é a minha medida aberta, vai ser igual ao MF, que é a medida fechada 514, mais o CT, que é o curso total de 243,5, menos o LM, que é o comprimento do limitador. Nesse caso aqui temos um limitador de 50 milímetros. Então, resolvendo essa continha aqui, a gente tem 757,5 menos os 50 milímetros do limitador, que eu chego aí ao resultado da medida aberta de 707,5 milímetros, que é o que está marcado aqui nessa vista como medida aberta do cilindro. E nesse terceiro exemplo aqui, a conta é a mesma para a gente conseguir chegar na medida aberta. É somado a medida fechada mais o curso, nesse caso aqui não tem limitador, então a gente considera como zero, então
465 mais 180, eu chego aí a uma medida aberta de 645. E aqui uma outra forma visual de estar representando a medida aberta de um cilindro hidráulico é eu ter a vista dele aqui com linhas cheias, onde eu marco a medida fechada e depois eu faço uma projeção do curso desse cilindro, porém essa projeção eu marco com linhas pontilhadas e eu coloco aqui a dimensão do cilindro aberto. Relembrando que a gente já falou nas aulas passadas, se eu tivesse olhares de fixação nesse cilindro aqui, a medida fechada como a medida aberta não seria nas faces, elas seriam no centro dos olhares. E assim a gente finaliza essa terceira aula e você ficou conhecendo como identificar a medida aberta de um cilindro hidráulico. E na próxima aula vamos ver quais são as cotas básicas que precisamos enviar para um fornecedor para que ele possa realizar o orçamento desse cilindro hidráulico e futuramente também conseguir produzir esse cilindro hidráulico de uma forma que atenda todas as necessidades do nosso projeto. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, eu estou disponível lá no WhatsApp, é só você me enviar uma mensagem.